Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, esses bolsonaristas, todos eles, sem exceção, eles gostam de meter a mão no dinheiro do trabalhador. Todos, sem exceção. Agora, por exemplo, até a Polícia Civil, que inclusive hoje deflagrou uma operação para apurar suspeitas de fraude no contrato firmado pela Prefeitura de São Paulo com o Instituto Conhecer Brasil, o ICB, que é chefiado por aquela dona daquela Golpe, quer dizer, em português é golpe, né? E essa empresa é que está lá envolvido no filme Dark Rose. É o filme sobre o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente. Quer dizer, o caos de presidente. E as investigações da polícia, nessa é a Operação Hi-Fi, que tem o foco um contrato de 108 milhões de reais que foi assinado, inclusive com uma ONG, que justamente essa ONG é presidida pela Carina Ferreira da Gama. E a gestão Ricardo Nunes, bolsonarista de carteirinha. Isso por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Agora, a ação da Polícia Civil de São Paulo cumpre 8 mandatos de busca e apreensão, que teve alvo, inclusive, o prédio da Secretaria e também o endereço da tal Carina, que a gente sabe que a ligação dela é com Flávio Bolsonaro, família Bolsonaro, para meter a mão na grana. E o prefeito Ricardo Nunes está envolvido nisso. E de acordo com a ONG, a prefeitura fez uma contratação de instalação de operação de 5.000 pontos. Ponto de Wi-Fi gratuito nas comunidades, entendeu? Da periferia de São Paulo. E esses pontos de Wi-Fi, livre inclusive, e um inquérito na Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social mira uma irregularidade no cumprimento das regras previstas no edital. Falcatrua, uma atrás da outra, para desviar dinheiro público. E entre elas um possível superfaturamento nos valores cobrados à instalação do ponto de internet e o descumprimento das metas de ativos milionários no contrato inicial. E de acordo com uma apuração que foi feita pela Folha de São Paulo, a polícia trabalha com suspeita de que parte dos valores foram desviados
do Instituto diretamente para a produtora que estava financiando o filme do genocida Bolsonaro. Agora, esse Flávio Bolsonaro, ele está enrolado, quer dizer, enrolado, ele foi para os Estados Unidos para sacanear o Brasil e tem outra. Ele é ligado ao Comando Vermelho, é ligado às milícias do Rio de Janeiro. Ele é ligado e todo mundo vê. Por quê? Porque ele já levou até medalha para criminoso na cadeia. O criminoso estava na cadeia, ele levou medalha de honra. E tem outro porém nisso aí. Ele contratou a mãe e a esposa desse bandido que estava preso, que inclusive depois esse meliante fugiu para a Bahia e ele foi atrás. E o que acontece? Ele era um arquivo. Ele mandou a polícia, porque ninguém quis investigar, mas está na cara que ele, que estava na Bahia no dia que mataram o fulano, ele estava na Bahia, o senador. E ele é ligado a todo esse pessoal que executaram o dito cujo lá na Bahia. Agora, está envolvido numa série de roubalheira. Porque desde que ele era deputado estadual, lá tinha lá um monte no gabinete dele de funcionário fantasma. Exatamente. Para quê? Para fazer as rachadinhas. Aí foi investigado tal, só que na época da investigação, o pai dele era presidente, deu uma entrevista na televisão dizendo que não ia deixar a Polícia Federal investigar o filho dele, porque o filho dele não ia ser investigado. Mas mesmo assim, tinham prova suficiente das rachadinhas. E o inquérito foi mandado lá para a PGR. Aí o que acontece? O procurador-geral da República, que tinha sido colocado pelo Bolsonaro, ele sentou em cima do inquérito. E antes dele sair, quando o Lula entrou, ele pegou e arquivou o processo. Agora, eu não entendo por que o ministro que está lá, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele não tira esse processo e manda investigar direito e abre esse inquérito contra o Flávio Bolsonaro. Apesar que esse Paulo Gonet, ele também já arquivou processos que têm prova suficiente do roubo de joia do Bolsonaro e também a venda das joias, porque foi policial da Polícia Federal para os Estados Unidos, pago com dinheiro público, eles foram investigar e trouxeram prova suficiente. Aí, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele pegou e arquivou o processo. Porque ele achou que a pena que o Supremo Tribunal Federal
tinha dado para o Bolsonaro já estava bom. Agora, se ele cometeu uma variedade de crimes, ele tem que ser julgado por esses crimes que ele fez. Agora, o Paulo Gonet diz que não. Então, já arquivou 2. Arquivou a falsificação. Tem prova suficiente. Falsificação de documentos públicos no Rio de Janeiro, que inclusive até ele falou, foi réu confesso no processo, e o Paulo Gonet disse que não tinha problema nenhum, arquivou o processo. Agora, também não tira lá do arquivo o processo contra o Flávio Bolsonaro, que todo mundo sabe que ele é bandido. Por isso que ele fugiu para os Estados Unidos. Agora fez uma porção de fotos lá, que é inclusive um local para turista fazer foto, inclusive tem que se pagar, eu acho que é $5 por foto, tirada lá com o boneco do Trump. E ele disse que foi, falou com o Trump e tudo, mas é um mentiroso. Esse Flávio Bolsonaro, ele, além de ser um incapaz, mentiroso, nunca trabalhou na vida, nunca trabalhou, comprou mansão de 6 milhões, 12 milhões, um monte de propriedades, comprou imóvel a dar com pau, e agora está lá nos Estados Unidos tramando contra o Brasil. Se fosse em outro país, ele seria condenado a pena perpétua ou seria executado. Agora, aqui no Brasil, a justiça não faz absolutamente nada, só porque ele tem grana. É o fim da picada. É o fim da picada, essa justiça no Brasil. Se ele fosse um trabalhador e tivesse roubado ou pego um pão, uma fruta no supermercado, ele estava na cadeia. Como aquele outro que pegou lá, um morador de rua, que pegou um chocolatinho no supermercado, está na cadeia até hoje. É o fim da picada. Então, esses bolsonaristas é a vergonha do Brasil. E eu não entendo como tem uma parte de pessoas que acreditam neles. Aí eles falam assim, aí eu sou anti-PT. Por quê? Porque o PT é o único partido que foi criado por trabalhador. E esse pessoal não quer, eles querem a burguesia no poder para sacanear o trabalhador. É isso que eles querem. Eles querem sacanear o povo. Veja bem, desde Dom Pedro para cá, foi a burguesia que governou o Brasil. Aí entrou o Lula, o primeiro presidente operário do Brasil. É o fim da picada. E esse pessoal aí que comeu osso, ficou na fila do osso, gasolina mais que R$10. O arroz, R$50 o pacote de 5 quilos, na época do Bolsonaro. E agora eles dizem que está ruim, porque eles estão comendo carne, estão numa boa, gasolina mais barata, tudo mais barato, o salário mais alto. São idiotas, é um bando de idiota. Por isso que o Brasil não cresce, não se desenvolve, porque tem muito,
mas muito idiota no Brasil. Você veja bem o jogo da seleção brasileira, que essa seleção não vai dar em nada. Um bando de jogador ruim, e aí a plateia dizendo o nome de um jogador idiota, mentiroso. Agora, o técnico deve ter levado lá uma bela grana para chamar o tal de Neymar, porque rolou grana nisso aí. E muita grana. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem tomar conta do Brasil e jogar o Brasil no buraco, certo? Pessoal, fico por aqui e um tchau.